Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de monômio ou termo algébrico. Então, vamos à definição. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão representada por apenas um número ou apenas uma variável ou ainda por uma multiplicação de números e variáveis. Então, em que a variável não esteja aonde? No denominador, nem aonde? Nem no radical. Então, são exemplos de monômios essas expressões aqui, ó, que eu tenho, ó, 2x, certo? 7a, ABC, 4x dividido por 5. Mas, professor, o senhor falou aqui, ó, em uma fração aqui, ó, que eu tenho. Só que não tenho variável aonde? No denominador. No numerador pode sim ter variável. Onde não pode é no denominador, ok? Então, geralmente, um monômio ele é formado por quem? Por duas partes. Quem são essas partes? Um número, que eu tenho aqui, certo? Que ele vai ser chamado de quê? Ele vai ser chamado de coeficiente, certo? Ele vai ser o coeficiente do monômio. E uma variável, certo? Ou uma multiplicação, aqui, ó, vou até sublinhar aqui, uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive quem? Os expoentes, certo? Que vai ser chamada de quê? De parte literal. Ou seja, eu tenho o coeficiente e a parte literal. Então vamos ver, ó, alguns exemplos aqui onde vamos destacar esses elementos, ó. Primeiro exemplo que temos aqui, ó, 2x. Quem é o coeficiente? O coeficiente é exatamente o 2, aqui, ó, o 2. E quem vai ser a parte literal? A parte literal vai ser formada pelas variáveis aqui que eu tenho. Ou variável, no caso aqui do nosso exemplo aqui, que é exatamente quem? X. Ou seja, nesse monômio aqui eu tenho o 2, que é o coeficiente, e o x, que é a parte literal. Observe esse segundo exemplo que temos aqui, ó. Menos 3x² a. Quem é o coeficiente? O coeficiente é exatamente quem? Ó? O menos 3. Professor, esse sinalzinho aqui também vai? Vai. Se ele for negativo, ó, aqui tem o sinal do menos. Então, o coeficiente é exatamente o menos 3. E quem vai ser a parte literal? A parte literal vai ser esse restante aqui, ó, que eu tenho aqui, ó. Certo? x² a. Ou seja, a parte literal aqui vai ser exatamente x² a. Professor, mas eu tenho um número aqui, ó, tem esse 2 aqui. Esse 2 ele faz parte aqui da parte literal, certo? Por quê? Ó, considerando inclusive quem? Os expoentes. Quem é o expoente aqui? É exatamente 2. Então, esse 2 ele está na parte literal, ok? Por fim, eu tenho aqui esse exemplo também, ó, menos 18. Professor, mas aqui, ó, não tem nenhuma variável aqui. Então, ele tem o quê? O coeficiente. Quem é o coeficiente? É o menos 18. E a parte literal, ó, não tem. Ele não tem parte literal. Ele só tem quem? Só tem o coeficiente, certo? Com relação a isso, ainda temos algumas observações aqui. Eu selecionei essas duas observações, que são muito importantes para o nosso estudo. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, temos que, observe esse exemplo que temos aqui, ó, x. X é a mesma coisa que o quê? Que um x, ou seja, x é igual a 1x. Então, quem é o coeficiente? O coeficiente aqui é exatamente quem? É exatamente 1. E quem é a parte literal? É exatamente o x, certo? Vale também, ó, se for negativo, ó. Eu tenho, ó, esse monômio aqui, ó, menos x. Então, ele é igual a, quê? A menos 1x. Então, quem é o coeficiente? É exatamente, ó, o menos 1. E quem é a parte literal? É exatamente o x. Observe aqui que nesses dois aqui, ó, o coeficiente, certo? Ó, aqui é positivo e aqui é negativo. A parte literal é a mesma, ó. Aqui é x e aqui também é x aqui, que é a minha variável, certo? E a segunda observação que temos aqui diz o seguinte: quando o coeficiente de um monômio é zero, o monômio representa sempre o número real zero. E é chamado de quem? De monômio nulo, certo? Então aqui, ó, 0x aqui é quem? É zero. E aqui, ó, 0.
a elevado à terceira, b à quarta, é igual a quem? É igual a 0. Então, prosseguindo, chegamos aqui aonde? No grau de um monômio. Então, o grau de um monômio com coeficientes não nulos é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Ou seja, observe aqui os 3 exemplos que temos. Então, no primeiro exemplo, temos aqui o monômio 3x ao quadrado, b ao quadrado, é do quarto grau. Por que ele é do quarto grau? Pelo seguinte, eu vou olhar os expoentes aqui. Esse expoente aqui é 2 e esse expoente é 2. Então, 2 mais 2 é exatamente 4. Então, esse monômio é do quarto grau. Já esse segundo aqui, o monômio menos 3 quintos de a, b à terceira, c à quarta potência, é do oitavo grau. Por que ele é do oitavo grau? Observe, aqui o expoente é 1. Então, eu tenho 1 mais 3 mais quem? Mais 4. Ou seja, 1 mais 3 mais 4. 1 mais 3 é 4 e 4 mais 4 é exatamente 8. Então, ele é do oitavo grau. Já esse monômio aqui, o monômio 6, é de grau 0. Ou seja, ele não possui aqui nenhuma variável. Então, aqui ele é de grau 0. Prosseguindo, chegamos ao seguinte. O grau do monômio também pode ser dado com relação a quem? A uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Observe os exemplos que temos aqui, esses dois, com o mesmo monômio. Observe o monômio 2x à terceira, y elevado à sexta, é do terceiro grau em relação a que variável? Em relação à variável x. Observe, ele é do terceiro grau em relação à variável x. Vou até sublinhar aqui, x. Então, é do terceiro grau, porque o expoente do x aqui é exatamente quem? 3. Já o mesmo monômio aqui, 2x à terceira, y à sexta, ele é de quem? Ele é de sexto grau em relação a quem? Em relação à variável y. Por quê? Porque exatamente o expoente aqui do y é exatamente quem? 6. Ou seja, ele é de sexto grau em relação à variável y. E ele é do terceiro grau em relação à variável x. Ok? Partindo agora para a ideia de monômios semelhantes. Então, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados o quê? Monômios semelhantes ou termos semelhantes. Então, você tem a mesma parte literal, eles são semelhantes. Então, observe. Primeiro, vamos ver aqui 3 casos aqui de monômios que são semelhantes ou termos semelhantes. Depois, vamos ver alguns que não são. Então, vamos primeiro para os que são. Então, observe aqui. 2xy e menos 3xy. Eles são semelhantes. Por quê? Porque eles possuem a mesma parte literal. Quem é a parte literal aqui? Xy e aqui é xy. Observe o nosso segundo exemplo. 3a à terceira, b à quarta, c. E 13a à terceira, b à quarta, c. Observe que a parte literal é a mesma. Se a parte literal é a mesma, então eles são o quê? Então eles vão ser semelhantes. Por fim, eu tenho aqui esse último exemplo aqui. Menos 2 quintos xy à quarta, 4xy à quarta e menos 3xy à quarta. Observe que a parte literal aqui do primeiro é quem? É xy à quarta. Nesse segundo aqui, xy à quarta também. E nesse aqui no último, xy à quarta. Ou seja, possuem a mesma parte literal, então esses são monômios semelhantes. Certo? Nos 3 casos aqui, são semelhantes. Certo? Então, para finalizarmos, temos aqui, não são monômios ou termos semelhantes. Então, anteriormente, vimos o quê? Vimos exemplos que são semelhantes. Agora, vamos ver aqui, 3 que não são. Então, observe esse primeiro exemplo que temos aqui, 3x à quarta, y à sexta e menos 4x à sexta, y à terceira. Observe que as variáveis aqui são as mesmas, são x e y.
Se é x e y, ou seja, são iguais. Agora vamos observar o quê? Os expoentes. Então observe que no primeiro aqui, ó, o expoente é quem? É 4. Já no segundo aqui, ó, com relação à variável x, é quem? É 6. Então aqui, ó, já não é semelhante. E olhando também a variável y, olha o expoente. O expoente aqui é 6 e aqui é 3. Então, mesmo eles possuindo a mesma variável, certo? Na parte literal, mas os expoentes são diferentes. Ou seja, eles não são monômios ou termos semelhantes. Observe o segundo exemplo que temos aqui, ó. 2x ao quadrado e 2x elevado à terceira, ou 2x ao cubo. Observe que o coeficiente, ó, é igual. A variável também é igual, mas os expoentes não são. Observe que aqui é quem? Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Ou seja, esses três monômios aqui não são semelhantes. Por fim, temos aqui, ó, esse caso aqui, ó, menos 4x, menos 4y e menos 4z. Observe, ó, que o coeficiente é o mesmo, mas a parte literal não. Aqui, ó, aqui no primeiro a variável é x, aqui a variável é y e aqui a variável é z. E assim terminamos nossa aula.